de volta falando de trigonometria. A gente viu que as aplicações são diversas. Muitas aplicações, mas as principais são aquelas feitas no triângulo retângulo. Tem outros triângulos? Tem, mas as principais são as aplicadas no triângulo retângulo. Isso, né? E aí a gente vai recordar com vocês o passo a passo, as relações, para vocês desenrolarem mais fácil aí as atividades, certo? Na telinha, aula 67.2. Vamos lá, trigonometria na sua segunda parte, a gente recorda dessa maneira. Bom, a primeira coisa é nós entendermos que o triângulo retângulo, ele tem características diferentes de todo outro triângulo. Por quê? Porque os seus lados recebem nomes. Nós temos o lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Num triângulo retângulo, nós temos um ângulo de 90 graus e temos dois ângulos menores, agudos, que são ângulos complementares, sua soma é igual a 90 graus. E esses ângulos, quando destacados, vão dar nomes aos catetos. Vão chamá-los de oposto, quando ele estiver do outro lado, ou adjacente, quando estiver ao lado. E aí é onde nós começamos a usar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Quem é o seno? O seno é a razão, é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quem é o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E temos também a tangente. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Beleza! E aí no passo a passo a gente vai recordar com vocês que primeiro a gente conhece as partes do triângulo, né? A gente precisa saber quem é esses catetos, quem são, qual deles é o adjacente, qual deles é o oposto, quem é a hipotenusa. No segundo momento a gente identifica então qual a razão a gente tem que usar. Se é o seno, se é o cosseno, se é a tangente, porque faz diferença, vai mudar de acordo com a razão que você escolher. No terceiro momento, monta corretamente a proporção e, claro, partiu para o abraço. É hora de calcular o valor desconhecido no último passo. Vocês podem ver que o cálculo mesmo só fica para o quarto passo, né? E aqui temos a tabelinha trigonométrica, por quê? Porque nem todos os arcos são notáveis, né? Então, os notáveis é 30, 45, 45 e 60, que está lá no bate-o-sino da trigonometria. Com exceção desses três, os demais, precisamos olhar a nossa tabela completinha que tem aqui. E aí, para resolver nossa charada, você já anota aí, tá? O de 18 graus... e o de 40 graus. Quando eu tinha, né, eu tenho 40 anos. Se eu tivesse 18 anos atrás, eu vou ter quanto? Então é só pegar aqui os ângulos de 40 e de 18, faz a aplicação e tá tudo certo. Se os ângulos forem os notáveis, você vai lá no 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. 30, 45, 60, sendo cosseno e tangente. Lembrando que a gente tem aqui também o de 30, de 45 e 60, só que aqui está em valores decimais. Olha lá, quando a gente fala assim, ó, 1 sobre 2, né, sendo de 30, né, 0,5, 1 sobre 2, é meio. Então, o que temos lá no bate-o-sino da trigonometria, também temos aqui. Só que lá em fração, aqui em decimal. Um detalhe importantíssimo, nós falamos na revisão que no triângulo retângulo, os ângulos agudos, eles são complementares. E isso faz com que o seno de 30 seja igual ao cosseno de 30, de 60. Ó, são iguais. Por quê? Porque 30 mais 60 é 90. Então, esses ângulos têm catetos iguais. Ó, o seno de 18 é 0,30 e alguma coisa. O cosseno de 62... que é o complementar, né? Vai dar o mesmo número. Legal. É só você olhar depois esses olha valores. A tabelinha que vocês vão ver que os valores que somam 90 graus, eles têm seno e cosseno opostos, na verdade, né? Opostos, para se complementar. O seno de um é o cosseno de outro e vice-versa. Agora tá com vocês, hora da prática. Já já a gente volta com as correções.
E continue nos assistindo, esqueci de mudar o negócio, atividade de sala. Agora o momento é outro, vamos corrigir as tarefinhas. Eu acredito que dentro de tudo que já viram, né, a gente já viu isso desde o primeiro ano, vai só fazendo esse complemento, né, esse trabalho aí de sempre estar recordando com vocês, tiraram de letra de certeza. Vamos lá? Tirando as dúvidas, questão de número 1. Um estudante, usando um teodolito, mediu a altura de uma árvore, sabendo que ele estava posicionado a uma distância de 6 metros da árvore e visualizou o topo da árvore sob um ângulo de 65 graus. Qual a altura da árvore? E olha que interessante, lembra que a gente falou lá no exercício? Às vezes vem o suporte, às vezes não vem. Não vindo o suporte, o que a gente vai fazer? Desenhar. Desenhar. Vamos lá, então? Então, o estudante, usando o teodolito, mediu a altura de uma árvore. Sabendo que ele estava posicionado a uma distância de 6 metros da árvore, então vamos lá. Árvore, menino, posicionado, 6 metros. 6 metros. 6 metros. Distância de 6 metros da árvore, visualizou o topo da árvore sobre um ângulo de 65 graus. Então, completando o triângulo aqui, o ângulo é de 65 graus. Qual a altura da árvore? X. Aqui, gente, vamos pensar que o nosso observador ele não diz que a gente tem que contabilizar a altura da árvore aqui, tá? A altura do observador, porque ele disse que o ângulo de visão já está bem posicionadinho aqui, tá? Então, se ele tivesse dado a altura do estudante, a gente ia ter que somar. Mas nós vamos ter uma ideia de que ele deitou no chão aqui, né, professor Maurício? Isso. Ele deitou, então ele não está em pé, para a gente não precisar contar essa parte aqui. E a gente vai pensar, a partir do princípio, que ele está deitadinho no chão aqui. Ó, ele está deitadinho no chão. E está olhando já no ângulo exato aqui, para a gente não precisar contar com a altura do estudante, tá? Então, vamos dizer que ele deitou no chão e conseguiu visualizar aí com um ângulo de 65 graus, tá bom? E aqui foi dado seno, cosseno, tangente. Mas vamos lá. Cateto adjacente, cateto oposto. Quem é que a gente usa? Tangente. De 65 graus, 2,14. Vamos lá na tabelinha, só para ver? 65 graus, 2,14. Olha aí que legal, a gente vai na tabela e confirma, né? Vamos lá então, vamos aplicar então tangente de quem? De 65 graus. Cateto oposto, x, a altura da árvore. E o cateto adjacente, os 6 metros que ele se distanciou. 2,14, né, é o nosso valor da tangente de 65, é o que a gente vai usar no cálculo, igual a x sobre 6. Tá dividindo, vai passar multiplicando. E aí a gente vai fazer x é igual a 2,14 vezes 6. 2,14 vezes 6? 12,68. 4 vezes 6. 24, vai 64. Ah, tá. 84. 84. Em 24 vai 2. Metros. 6, 8, 12. Beleza. Legal, então essa é a altura da árvore, certo? Certinho. Então não tinha o suporte, não tinha o desenho, a gente veio e fez um esboço, tá? Não precisa ser nada muito lindo, maravilhoso, mas é necessário que faça o esboço para você ter uma base aí para se localizar na atividade. Vamos lá para a questão de número 2, agora a gente vem com o desenho, vamos ver. Observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, uma pessoa verificou que essa media 63 metros, quando os raios do sol faziam um ângulo de 30 graus com a superfície. Baseado nessas informações, calcule a altura do prédio. A altura do prédio é o que ele quer saber, né? Do mesmo jeitinho, vamos lá. A gente está agora falando de ângulo de 30 graus, distância de 63 aqui, né? E a altura do prédio a gente pode colocar que é x. De novo, cateto oposto, cateto adjacente. Vamos trabalhar com a tangente. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 para 30 graus, então raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3, ó, se a gente for lá na tabela, vamos lá ver a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus, ó, 0,577. Aqui foi arredondado para 0,58, mas é isso mesmo. Depende de quantas casas decimais a gente usa, tem um arredondamento aí, tá? Vamos lá então, tangente de quem?
30 graus vai ser igual. O cateto oposto é o x, a altura do prédio. Cateto adjacente, 63, a distância, né? Tangente de 30 graus, 0,58 é igual a x sobre 63. De novo, tá dividindo, passa multiplicando. X vai ser igual a 0,58 vezes 63. Qual é a altura do prédio? 36,54 metros. Tudo usando tangente, né? Então, bem certinho, do mesmo caminho, do mesmo jeito de todas as demais. Nada mudou. Beleza, beleza? Beleza. Top, né? Muito simples. Vamos de questão número 3. E agora, qual é o contexto? Olha lá. Um navio quer aportar em terra firme. Um farol de 36 metros de altura já o avistou. De acordo com a figura, né, ele o avistou com um ângulo de 10 graus. Aí mostra, o suporte é que mostra, né? Isso. A que distância do farol o navio se encontra? Agora quer saber o cateto adjacente. Isso, o cateto oposto foi fornecido. De toda forma, vamos usar de novo tangente, né? Não tem nada envolvendo hipotenusa aqui. Se não envolve hipotenusa, não envolve nem seno, nem cosseno, certo? Aqui também provavelmente, né, tá aí arredondado, porque na tabelinha, aquela verdinha lá que a gente viu, os valores estão com 4 casas decimais. Então, 4 não, 3, né? 3 casas decimais. Aqui com 2 teve arredondamento, tá? Tangente de quem? De 10 graus. Ah, mas aqui diz a tangente de 60. Mas eu acho que é 10. Vamos confirmar vamos lá. Rapidinho. Então, vamos ver se quem tá... Tangente de 10 graus. 0,18, olha lá. Tangente de 10 graus, 0,18. Então, aqui, ó, teve um errinho de digitação aqui. Peraí. Tangente de 10 graus. Peraí. Só um pouquinho. Vai apagar só aqui, gente. Peguei o G sem precisar. Pretinho, tangente de 10 graus. Ele fica um pouquinho coisado. 0,18 tá certo, né? Beleza, então, até porque 10 e 60 não são nem complementares, né? Então, vamos de novo aqui, tangente de 10 graus vai ser o cateto oposto, que é 36. E o cateto adjacente agora, que é o que eu quero descobrir, X. que é x. A tangente de 10 graus? 0,18 igual a 36 dividido por x. Lembra que aqui a gente pode trocar os elementos de lugar? Então, 0,18 igual a 36x, na verdade, é a mesma coisa que dizer que x é 36 dividido por 0,18, certo? Certo. E aí, 36 dividido por 0,18? Bom, é o mesmo que 3.600 dividido por 18, vai dar 200. 200, então, é a distância que o navio se encontra do farol. Vocês entenderam o que o professor Maurício fez? Quando a gente tem número com vírgula e a gente não quer calcular com vírgula, olha aqui, acrescentar um zero dá um pulinho com a vírgula, acrescentar outro zero dá outro pulinho com a vírgula. Então fica, na verdade, 3.600 dividido por 18. E aí 36 por 18? 2, acrescenta 2 zeros, 200. É a mesma coisa, tá? Então não quebra a cabeça fazendo divisão de número decimal. Procura um caminho, um recurso para facilitar a sua vida. Dá os pulinhos com a vírgula necessários aí e corre pro abraço. É o famoso dar seus pulos. Mensagem motivacional de hoje, dê seus pulos. Não tá fácil para ninguém. Vamos de Enem? Vamos lá. E a questão do Enem fala de Palácio do Planalto em Brasília. Suponha que a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, forma com um solo um triângulo retângulo de vértices A, B e C, conforme a figura. Se sua inclinação com relação ao solo é constante de 26 graus e a distância de sua base ao topo B, né, da base no ponto B até o ponto C é de 9 metros, a distância do ponto A até o ponto C é... Então ele quer a altura aqui. Né? O arco é de 26 graus, né? Então, na verdade, a gente tem um triângulo assim, ó. Vamos lá. Aqui é 9 metros, aqui é 26 graus e aqui é a altura que eu quero. X de A
até C. Certo? De novo, cateto adjacente, cateto oposto. Quem temos? Tangente, né? Então vamos usar aqui o 0,488. Tangente de quem? De 26 graus. Vai ser igual ao cateto oposto, que é x, cateto adjacente, que é 9. Tangente de 26, 0,488. E a gente usa o que ele mandou aqui, né? Pra gente não variar de diferente. Aí tá dividindo, passa multiplicando, certo? Então o x vai ser quem? Opa, volta aqui. O x vai ser quem, então? X vai ser 0,488 vezes 9, beleza? Então, a altura do ponto A até o ponto C é? 4,392. 392 em metros. A altura da Aproximadamente 4,4. Da rampa do Palácio do Planalto. Certinho. Legal, né? Veio um suporte, a gente conseguiu extrair do desenho aqui, né? Tudo que a gente estava querendo, entendeu? Às vezes, a gente precisa fazer essa análise, né? Tirar de dentro do desenho que está um desenho mais simples, assim, para a gente poder entender o que está acontecendo no problema. Maravilha? Muito bom. Muito bom, mais 4 exercícios aplicados aí com a trigonometria, até no Palácio do Planalto. Para calcular essa rampa aí, com certeza... Eu só não sei se está obedecendo as regras de acessibilidade. Né? Ela é uma rampa muito extensa, Lembra né? que a gente bem pesquisou? longa, assim. 9 por... eu acredito que sim, né? E aí temos o mastro da bandeira lá, ó, a bandeira do Brasil tremulando. Mas eu não sei se eu achei legal uma coisa que eles fazem nessas passarelas, né, na BR, por exemplo, porque botou o ângulo ali, então tem que espichar muito. Eu gosto pegando triângulos, retângulos que são semelhantes. Mas aí fica muito extenso, fica muito longo. Então eles fazem umas quebradinhas assim, né? E eu não entendia, mas por que... Aí depois eu comecei a ver a matemática e falei, porque senão daqui a pouco o cara tá... Não, senão fica muito íngreme, né? A gente diz, né? Então, uma hora que ou fica muito íngreme ou tem que ter um espaço muito grande no chão para colocar a passarela. Então fica no zigue-zague assim, que aí atende a norma técnica, né, de acessibilidade e também atende aí ao espaço no chão mesmo, assim, para não ser o menos usual possível, né? Mas se eu tivesse nascido há 18 anos atrás, eu teria quantos anos Vamos lá, de brincando com os números da pergunta vamos lá. No caso da charada, dizia assim, sabendo que eu tenho 40 anos de idade, a pergunta é, quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? Quantos anos eu teria, diretor? Diretor de estúdio. Se eu nasci há 18 anos atrás, eu teria 18 anos, né? Simples assim, né? Essa questão Você que falou 22, você aplicou a tangente, tá? Que era o seno. Não era a tangente, era o seno. Não, mas não tem nada a ver, né? Hoje eu tenho 40 anos, mas se eu tivesse 18, teria nascido há 18 anos, né? A gente não tem cálculo nenhum, não tem nada por trás disso. É o raciocínio lógico direto. Vamos finalizando então a nossa aula de número 67, a gente chega ao final. Próxima aula. Assim, na verdade, é final de conteúdo mesmo, tá? Conteúdo é final. Encerramos conteúdos para vocês e esperamos que, da melhor maneira possível, vocês possam ter aproveitado todos os conteúdos, porque todos os conteúdos aqui trabalhados são conteúdos que têm um destaque especial na prova do Enem. Tanto é verdade que vamos vir agora com 2 aulas de Enem antes do nosso quiz revisional, tá? Que não é a revisão de prova, é um quiz revisional que revisa toda a unidade. Mas temos 2 aulas do Enem. Uma delas nós fomos pesquisar, nós vimos que mudou a banca do Enem e nós fomos pesquisar para saber o seguinte, e a banca que está vindo, a Sebrasp, como é que ela olha o Enem? E trouxemos para vocês. Aguarde aí que está vindo. Então, a gente na aula 68, a gente vem com questões do Enem, na 69 a gente também faz esse fechamento com chave de ouro, né? Iniciamos o terceirão falando de Enem, vamos finalizar da mesma forma, tá bom? Agora a gente fica por aqui daquele jeito carinhoso. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.